Os 7 estágios da tentação. 12. Excesso de confiança. Quando crentes sinceros como Bill e Ruth sucumbem à tentação, raramente é uma coisa súbita. Antes, é o acúmulo de uma série de comprometimentos aparentemente inconscientes que finalmente resultam em uma queda trágica. A evidência disto se encontra repetidamente na cristandade contemporânea e ao longo das Escrituras. Entretanto, nenhum exemplo revela isso mais claramente do que o de Pedro negando Jesus. Esse foi o ato final de um drama de 7 partes que começou com excesso de confiança e acabou em arrependimento amargo. Ao longo do caminho houve falta de oração, zelo mal orientado, distanciamento e confraternização com o mundo. Esses 7 estágios não aconteceram apenas na vida de Pedro. Podem ser encontrados de uma ou outra forma em quase todos os fracassos com pecado. A tarefa diante de nós é, então, a de identificar os primeiros estágios da espiral descendente da tentação. Se pudermos reconhecê-los e reagir de forma apropriada, aumentaremos significativamente nossas chances de escapar da armadilha do tentador. Se falharmos nisso, condenamo-nos ao fracasso repetido. Um exemplo de negação. Tendo isto em mente, vamos voltar nossa atenção para a situação de Pedro. Eu o chamo de exemplo típico de negação. Marcos escreveu: Disse-lhe Jesus: Vocês todos me abandonarão, pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro declarou: Ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus: Asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. Mas Pedro insistia ainda mais: Mesmo que eu tenha de morrer contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Marcos 14, do versículo 27 ao 31, NVI. O primeiro passo na caminhada de Pedro para a negação foi excesso de confiança. Apesar das repetidas advertências de Jesus, Pedro recusou-se a considerar a possibilidade de fracasso pessoal. No que ele dizia respeito, ele não poderia de forma alguma negar o seu Senhor. Todos os outros poderiam abandonar Jesus, mas ele permaneceria fiel, até mesmo correndo o risco de morte. Ou ele pensava assim: uma força sem proteção é fraqueza dupla. Oswald Chambers. Uma força sem proteção é fraqueza dupla. Oswaldo Chambers. Infelizmente, as ousadas palavras de Pedro comprovaram não passar disso. Palavras. Quando chegou o seu momento da verdade, ele afundou. Confrontado por uma empregada no pátio de Caifás, negou enfaticamente conhecer Jesus. Não uma vez, mas 3. E lá longe, um galo cantou. Há alguns anos, Gordon MacDonald, autor de Põe a Ordem no Seu Mundo Interior, fez o discurso de abertura no ano letivo de uma faculdade. Antes da cerimônia, sentou-se com um membro da junta escolar no escritório do diretor. Enquanto estavam conversando, o homem subitamente voltou-se para MacDonald e perguntou: se Satanás quisesse passar-lhe uma rasteira, o que acha que ele faria?
Depois de pensar um pouco, MacDonald respondeu: Não tenho certeza. Imagino diversas coisas, mas sei que há uma coisa na qual ele não me pega. Mas eu sei, tem uma coisa que ele não me pega. Aí está um lugar em que não tenho dúvidas de ser muito forte. Infelizmente, a ousada segurança de MacDonald não passou de palavras. Em alguns anos depois, seu mundo explodiu. Sobre essa trágica experiência, ele escreve: Uma cadeia de escolhas aparentemente inocentes tornaram-se destrutivas, e foi culpa minha. Cada uma dessas escolhas ficava mais fácil de fazer, e cada uma foi se tornando gradualmente mais negra. Então o meu mundo desabou, exatamente naquela área em que havia predito que estava seguro. Assim como Pedro, ele falhou na área em que estava absolutamente seguro de que não falharia. O inimigo lhe passou uma rasteira, não no seu ponto mais fraco, mas no ponto em que ele se sentia forte. Coincidência? Não penso assim. Pois a história está cheia de homens e mulheres que sucumbiram à tentação, em áreas nas quais pareciam imunes ao fracasso. Fortalezas desprotegidas. Temos aqui uma lição para nós, sem dúvida, pois, como Oswald Chambers nos faz lembrar, uma fortaleza desprotegida é uma fraqueza dupla. Se entendo Oswald Chambers corretamente, ele dizia que podemos ser mais vulneráveis exatamente naquelas áreas em que pensamos que estamos menos expostos. Volto para o caso do pastor Charles Blair, capítulo 7. Em muitos aspectos, ele foi um homem avançado para o seu tempo. Enquanto muitos ministros ainda estavam confinados a uma mentalidade da década de 50, Blair estava progredindo. Ele foi um inovador, sempre à procura de meios novos e mais eficientes para alcançar com o evangelho as pessoas que não frequentavam a igreja. Assim, foi um dos primeiros ministros a fundar uma igreja independente, não denominacional. Também foi um pioneiro na utilização da televisão como veículo de disseminação do evangelho por meio da apresentação do culto nos domingos de manhã no Templo do Calvário. Ele alcançava milhares de homens e mulheres que não frequentavam igrejas. Infelizmente, aquela mesma força que o capacitou a fazer grandes coisas para Deus também o tornou vulnerável à tentação. Em agosto de 1976, um tribunal o julgou culpado de 17 fraudes financeiras e vendas proibidas de seguro em conexão com o malfadado centro geriátrico da igreja. Ele foi multado em $12.750 e colocado sob tutela por 5 anos. Teve permissão de continuar como pastor titular do Templo do Calvário e, sob sua liderança, a igreja foi capaz de fazer devoluções aos investidores, seguindo um plano aprovado pelo tribunal que julgou a falência. Quando reflito sobre esse incidente, depois de tantos anos, não posso deixar de imaginar como isso pôde acontecer. Conforme todos os testemunhos ouvidos, Charles Blair é um homem íntegro. Não há evidências de que ele ou sua família tenham se beneficiado com a venda ilegal dos seguros. Nem há nada que sugira que ele pretendesse defraudar os investidores, o que torna todo esse cenário ainda mais perturbador. Esta não é uma história de um homem mau, recebendo o salário do seu pecado, mas a narrativa trágica de um homem bom cuja visão excedeu seu julgamento. Em seu livro The Man Who Could Do No Wrong, o homem que não podia errar, ele humildemente confessa seus erros. Primeiro, de acordo com Blair, sucessos anteriores fizeram-no crer que tudo o que ele
tentasse fazer para Deus teria sucesso. 2. Ele confiou em outros para supervisionar os negócios financeiros do ministério e nunca tomou conhecimento deles o bastante para dar a devida supervisão naquela área. 3. Estava excessivamente ocupado com a série de exigências de um ministério de múltiplas facetas e em expansão. 4. Ele ignorou as preocupações de sua esposa Beth, nunca orando verdadeiramente pelo projeto do centro de vida com ela, até que estivessem de comum acordo no coração e na mente. Ele diz: nunca realmente submeti o meu sonho até chegarmos ao ponto em que pudéssemos dizer: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 28. Prosseguir. Embora Deus tenha prometido uma saída para escapar, todas as vezes que somos tentados, é responsabilidade nossa procurar essa saída, tão logo o tentador sussurre suas sugestões enganadoras. Ele mesmo admitiu que ignorou todos os sinais de advertência, afastando-os como obstáculos que deviam ser vencidos pela fé. E por lhe parecer uma boa coisa construir um centro geriátrico para cuidar dos idosos, ele antes confiou em sua própria sabedoria a buscar o conselho de Deus por meio da oração ou o conselho de bons homens, de homens piedosos. Em uma só palavra, teve excesso de confiança. Sua força desprotegida tornou-se uma fraqueza dupla. Ninguém é imune? Sem dúvida, o excesso de confiança também desempenhou um papel importante na tragédia em que Bill e Ruth se envolveram. Certamente eles reconheceram sinais de advertência, tendo aconselhado a outros com referência a essas arapucas. Devem ter raciocinado que, embora seu relacionamento fosse arriscado, poderiam controlá-lo. Afinal, os dois eram pessoas espiritualmente amadurecidas. E quem pode duvidar que Satanás utilizou os próprios dons que Deus havia confiado a eles para sua destruição? Entre as forças que os tornavam eficientes no ministério estavam sua genuína preocupação com as pessoas e seu dom para ouvir com empatia. No fim, essas qualidades também comprovaram ser seu erro. Em algum ponto, a sua preocupação um pelo outro se tornou mais do que pastoral, mais do que simples amizade. E, nesse ponto, descobriram-se atendendo às necessidades emocionais um do outro, as quais deveriam ser atendidas legitimamente pelos seus cônjuges. Embora ainda não tivessem feito nada sexualmente impróprio, eram mesmo assim culpados de adultério emocional. E, como não tomaram medidas imediatas para corrigir a situação, foi apenas uma questão de tempo até que se vissem totalmente envolvidos em um caso. Como muitos outros, suas forças desprotegidas se transformaram em fraquezas duplas. A porta de escape é larga e fácil de encontrar nos primeiros momentos da tentação, mas, se nos delongarmos, torna-se cada vez mais difícil encontrá-la. Através da história, homens e mulheres de Deus tornaram-se presas do inimigo. Com frequência, o excesso de confiança exerceu um papel crítico. Isso não deveria causar surpresa, pois as Escrituras estão cheias de repetidas advertências. O texto de Provérbios 11:2 declara: vindo a soberba, excesso de confiança, virá também a afronta, vergonha. Provérbios 16:18 diz: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Nenhuma passagem, entretanto, declara-o mais explicitamente do que 1 Coríntios 10:12.
Aquele, pois, que pensa estar de pé, cuida para que não caia. A estrada que não foi tomada. Como as coisas poderiam ter sido diferentes para Pedro se, em vez de proclamar sua lealdade imorredoura, ele tivesse caído de joelhos em oração? Podemos apenas imaginar as coisas santas que poderiam ter sido escritas a respeito dele se tivesse orado: Senhor, tem misericórdia de mim, salva-me de mim mesmo. O que sabes a meu respeito que eu não sei? O que vês em meu coração que não vejo? Transforma-me, ó Senhor, faze de mim o homem que eu deveria ser. Como as coisas poderiam ter sido diferentes para Bill e Ruth, se tão somente ele tivesse parado o carro no acostamento e desnudado a sua alma para mim. Se simplesmente ele tivesse dito: Richard, você não sabe quantas vezes eu peguei o telefone para falar com você, mas não consegui. Eu quis, mas simplesmente não consegui. Graças a Deus você teve esse sonho. Com você eu não tenho que fingir, não tenho de fingir. Agora posso partilhar minhas lutas e procurar a ajuda de que eu preciso tão desesperadamente. Infelizmente, o que foi feito está feito. Não importa o quanto gostaríamos, não podemos desfazer o passado. Contudo, podemos aprender com ele, podemos determinar que, pela graça de Deus, não vamos pensar em nós mesmos mais do que deveríamos. Em lugar disso, vamos continuamente submeter-nos à fidelidade de Deus, pois está escrito: e fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. 1 Coríntios 10:13. Embora Deus tenha prometido providenciar um meio de escape toda vez que somos tentados, é responsabilidade nossa procurá-lo. Tão logo o tentador sussurre suas sugestões enganadoras. A experiência tem me ensinado que a porta de escape é larga e fácil de encontrar nos primeiros momentos da tentação, mas se nos demorarmos, torna-se cada vez mais difícil encontrá-la. Ou, como Thomas A. Kempis destacou, a única hora de impedir a tentação é o momento exato do reconhecimento. Se alguém começa a argumentar e se atira a uma luta corpo a corpo, a tentação quase sempre ganha a parada. Aprofundamento sobre o capítulo. Primeiro, em que área de sua vida cristã você se sente mais seguro? Área sexual, sentimental, financeira, profissional? Reserve um tempo para pedir imediatamente a graça de Deus nessa área de sua vida que você acha que é forte. Entregue-a de novo a Deus. Confesse aqueles pecados que você fala: não, esses eu nunca vou cometer, justamente esses. Ore para que Deus te livre de cair neles. 2. O que você tem como garantido em seu relacionamento com Deus? Quais áreas que você acha que você nunca vai cair? E o conselho aqui é que é muito melhor você correr da tentação do que tentar enfrentar. Siga o exemplo de José no Egito. Sujeitai, pois, a Deus, resistir o diabo, fugir do diabo. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Espero que tenha gostado. Se você quiser escrever no caderno de anotações ou nos comentários, sinta-se à vontade. Que Deus nos ajude a não cair naqueles pecados que nós juramos: não, isso eu nunca vou cometer. Que Deus tenha misericórdia de nós.